O coach e o IGL da Sentinels falaram sobre as qualidades do Zellsis que fizeram ele assumir a vaga de titular do time no lugar do Pancada, e também comentaram sobre o Sacio Pancada. O Conan deu uma entrevista falando sobre o kickoff e as expectativas da Fúria para esse ano. Chegou a sua chance de ingressar no cenário competitivo de Valorant e fazer parte do time Academy da Stellar em uma parceria com a Neverest. As inscrições estão abertas para todos e o seu elo não importa. Você passará por desafios e etapas que testarão seus conhecimentos e sua gameplay, e apenas os melhores serão escolhidos. Um total de 19 jogadores serão selecionados para competir em uma hub personalizada, e ao ser selecionado você terá um coach dedicado para você e seu time. O foco será total no desenvolvimento individual e coletivo dos selecionados, e terá acesso a game house, trabalho especializado com psicólogo, media training e um upgrade no seu hardware e periféricos. O link para você se inscrever estará aqui na descrição. E lembra de usar o cupom SMOKEMID15 em qualquer compra na Neverest. Fala galera, tudo bem com vocês? O Zellsis foi anunciado na Sentinels como sexto player e criador de conteúdo, mas bastou ele ter uma oportunidade de substituir o Pancada e nunca mais saiu do time titular, jogando assim o Pancada para o banco de reservas. E recentemente em um podcast no canal da Sentinels, o Kaplan, que é coach da equipe, e o John QT, que é IGL, comentaram sobre o Zellsis e suas qualidades, que fizeram ele agarrar essa vaga de titular da Sentinels, e também falaram sobre o Saci e o Pancada. What about Zellsis? He's a character. Yeah. He's Mr. Morale, as I would describe him. Brings the vibes, which I think is a big part of it. If you were to ask me, how has it been coaching him? He makes my life a lot easier. Yeah, I mean, for sure. Like, really? I thought he'd make it harder. Actually, no, I'm kidding. No, he says what he's thinking, right? So if we have a bad prac day, he's the ball of fun and sunshine and energy, and then if we're messing up and trolling, like you can feel it that you can feel when he's frustrated. The veteran experience comes in as well. Yeah, we're like, yo, sure. guys, what are we doing? Yeah, exactly. And so he just holds everyone to a really high standard. So does it mean so having them together, kind of doing that, and he's just really good at. I think he can, like Amin's very calm and dialed in on the calling and can really keep the team level. And then because Jordan has a different personality and isn't focused so much on the strategy, like if a certain player's like really down, he can like joke and like amp him up, and Which helps. Exactly. I feel like having Amin's leadership and Jordan's leadership, like as a coach, I've been able to focus more on working with Drew to help specific players or strategy, and like sure sometimes I have to stay in a timeout, like hey, can we chill out a bit or something, but like I feel like it rarely happens where I had to do it so much last year. But now it's like happening through the team itself, which is ideal. Like it also looks like they're just having fun. Yeah, totally. I mean, like I'm sure you can comment on. I mean, John and Zellsis have such a like. There's a camaraderie in the team. Yeah, it feels like that didn't really exist as much last year. Even the fact that you guys stayed in Korea after. Oh yeah, for sure. Like just talking about Jordan, he definitely makes my life easier, and like it's kind of like my right hand man. My I don't know. Your co-pilot. Your co-pilot. Yeah, my second in command, because like I don't know. It feels like we just he's like very like morale guy, and it, like has super high energy, keeps the energy on the team, and makes me like kind of just focus on being dialed in and like chill. Yeah. I kind of like I don't know, just a typical round. It was be him like I don't know, just like keeping the morale high, the comms high, and like at the end of the rounds like cheering people up. Then like I can come in freeze time, just like dial everyone back in and like keep it calm. So like just like keep the energy level like take steady. some of the workload off of you of like having to hype the team up and having to like maybe even point out like people fucking up. Like you don't want to have to do it all, so there has to be someone that's kind of contributing in the leadership sense. It is like a team effort, because like you can't do everything yourself. You definitely need like help, and he helps me a lot with it. And especially he's also like a good mid rounder and good ideas. Yeah, you can tell he's like very vocal, like super vocal. So it does help a lot, and like it doesn't show. Especially like if you're watching, like you can't see it. Like a lot of the fans are like, "What does this guy even do?" Like they think he's just yelling. Like Vibe Merchant is like this guy's he tricks us all. He's just running around. Yeah. But in reality, he's like doing a lot like behind the scenes and being super vocal. And I'm just giving him his flowers. It should be said as well. Like it's like I'm not sure if it's been said already, but like even though like we talk about like him bringing up the vibes and stuff, like when it's time to get serious and like
call people out. He's a switch. Yeah, like he's very good at doing that. Like he won't like be around the bush or anything. Like he will tell you what he feels, and he'll be honest and constructive with it as well. Like in a way that like builds everyone up and gives them confidence to like be better or to like work on something together. So yeah, like he's not just the guy joking around and getting everyone's vibes up. Like he can also be the guy to kind of like cut the crap sometimes, to be like, hey guys, we need to get this right, and this is what we're doing wrong, and this is how we need to fix it. Like, come on, let's do this. We could be better. So there's that element of it too, which is really, really good. What about the Brazilian guys, Saucy and Pancada? I think it's the most interesting in the sense that, you know, different culture, you know, different players coming from different systems and all that. How has the experience been coaching them? I'm sure there's been a lot of, you know, ups and downs. I mean, they came from, you know, a championship team where they won, you know, champs, and their work ethic is insane. And I think they have an appreciation for things. Like, I get a lot of feedback from them on, you know, as like a coach, on like how to structure practice better, like what things they did on Loud that worked well, like how important it is to just be really drilled at certain things and have certain focuses in the day. Like, obviously that's stuff we've always done, but like they have a real appreciation for that. And I think they really understand or you know, they seem to feel that that's why they want to, you know, their work ethic and their system and their thought process of how things work. Yeah. So they brought a lot of that stuff over. Yeah, they like to be structured, and like as a team and individually too. Like, you know, like Saucy really likes to know. He likes to have as much of the situations he can be in already planned and thought out. Like protocols, that's a common term in pro FPS games, right? That's like when you're in this situation or this happens, what is the optimal thing to do? You know, we're running this setup and they take A main. Like, how's our reaction going to be? Those are protocols. Every team has them. He's got a great appreciation for them. He really thrives when he understands and is familiar with the situation he's in. So, like, this is for Saucy. Yeah, yeah, and I think Pancada is really similar. They're actually really similar in that way. So, yeah, we've definitely like had an appreciation for getting more organized as a team in terms of practice and in the server because of that. And obviously they just are both, they want to be world-class and perfect players at their job. So, you know, sometimes that comes at the cost of like flexibility, but when you get to put them in spots where they get to do the job they're best at, they'll deliver every time. And they're super composed on stage, right? Like I'm never worried about those guys getting nervous. It's hard for them too, because they're coming off such a big high and then into such a low. So I feel like they've kind of experienced it all as well. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Seguindo a sequência de entrevistas do Kickoff, agora foi a vez do Conan falar sobre a Fúria e as expectativas para o primeiro campeonato do ano da equipe. IGL, como é que é isso? O que você vai trazer para essa função e como é que você está se sentindo? Pô, eu tô me sentindo muito bem. Eu tento trazer mais maturidade pro time. Eu sou mais velho e eu tenho muitos moleques novos no meu time, então eu tento trazer maturidade. Acho que é o primeiro. Tentar trazer um clima mais leve também pro time. Eu tento trazer um pouco mais de harmonia pro time. E tá sendo bem tranquilo a minha adaptação como IGL. Eu já fui IGL no CS no passado, quando eu era Tier 2 lá. Então não é algo que eu vou fazer a primeira vez. Lógico que vai ser a primeira vez no Tier 1. Mas eu sinto que eu tô preparado, tô treinando muito. Tô bastante focado em evoluir. Não só a me evoluir, mas evoluir meu time. E o Koi e o Luke me ajudam bastante nisso. Então eu tô bem tranquilo e evoluindo a cada dia. When it comes to looking at his experience as an IGO in his past teams, what is the biggest thing that he adjusted from the past? Pô, a maior diferença é que hoje eu trabalho com um moleque muito jovem, que é o Havok, aliás, e o Khalil. São meninos de 18 anos. Eu acho que eu tenho que trabalhar um pouco diferente a forma que eu falo com eles, a forma que eu tento colocar conceitos no jogo para eles. Eu acho que essa é a maior dificuldade e que eu tenho trabalhado mais assim, eu tento mais mudar, é colocar, tipo, confiança, maturidade na cabeça desses meninos mais novos. How have you guys accommodated to playing in new roles for the team in general? Pô, eu sinto que o nosso time tá evoluindo muito, muito rápido. Eu acho que meio que a Assunção encaixou o playstyle de cada um. O MW tinha que ser duelista, o Khalil Sentinela,
pela forma que o Liazzi joga o jogo, o controlador é a cara dele e o Havok como flex, mano, é perfeito também pra ele. Então meio que a gente, quando criou o time, a gente queria moleques talentosos e que a gente conseguisse moldar. Então era um desafio no começo do time. Mas logo nas primeiras semanas a gente viu que os moleques eram muito talentosos, muito fora da curva. E isso aí, mano, que era uma dificuldade, mano, caiu por, tipo, por terra, assim. E a gente começou, mano, a evoluir muito, viu muita evolução nos moleques, principalmente no Liazzi. O Liazzi melhora todos os dias, mano, muito. O cada semana ele é um novo Liazzi. E o Havok é um moleque, mano, muito talentoso. É fora da curva também. Então, mano, tá sendo muito tranquila essa adaptação pra eles. E, mano, eu creio que eles vão evoluir muito ainda ao decorrer do campeonato. As the IGL of a team, of a young team, what do you feel is the most difficult part in trying to manage a young team such as Furia? Pô, por se tratar de um time jovem, eles erram bastante. Tipo, nos treinos, assim, eles erram muito. E a dificuldade maior, assim, é eu cobrar eles. Como eles tentam muita coisa nova, eles erram bastante. Só que quando eu falo, eles também arrumam. Então, acho que a maior dificuldade, assim, do dia a dia é essa. Tipo, é lidar com esses erros, tipo, que acontecem nos treinos. Que a gente resolve até de uma forma divertida, a gente dá risada e tal, mas esse é o maior desafio, por tratar da molecada. A molecada, mano, é muito pra frente às vezes. É difícil controlar. Parece que é três cachorros indo pra frente, querendo matar os caras. E aí é um trabalho que é meu, do Luke e do Koi, que eu uso o Scout, de tentar falar, pô, não é assim, dar uma acalmada e tal, porque é difícil. A criançada, mano, às vezes tá num dia assim, muito inspirada, assim, muita mira, e elas acham que é só aquilo, é só matar os caras. Aí a gente fala, não, calma aí, não é assim e tal. Então essa é a maior dificuldade, é colocar essa trava neles. That you've had plenty of time to work with this new roster during the off season. Where do you see the current level of this Furia team compared to the rest of the league? Pô, eu acho que se botar os outros times do VCT ali, eu acho que a gente estaria em quinto, sexto hoje. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande de chegar lá na frente, só que a gente tem que passar por processos ainda. A gente tem que ser testado em mais campeonatos, tem que treinar mais, tem que evoluir mais. Mas eu acho que a gente tem um potencial, mano, absurdo. Eu acho que se a gente conseguir colocar tudo que pensa, tipo, em treino, dentro do jogo, dentro do campeonato, tenho certeza que a gente vai mandar muito bem e tenho certeza que a gente vai lutar pelas cabeças. Mas hoje eu coloco a gente em quinto, sexto lugar, com o pé no chão. Eu sei que tem que trabalhar muito, eu sei que tem um caminho muito longo ainda a ser percorrido, mas eu tenho boas expectativas que a gente vai chegar muito longe. As someone that has played up at the very end of last season, playing once last season and now going from there to now as the IGO, what are your personal expectations with the team and how you will lead this team forward? Pô, eu sempre fui uma pessoa muito confiante, trabalhei muito. Eu acho que mesmo ano passado eu joguei um jogo só que eu achei todos os treinos, eu participava de todos os treinos, via em todos os jogos. Então eu sempre tentava me manter atualizado dentro de jogo. E eu sempre joguei muito jogo também, muita ranked, muito DM. E pô, eu sou um cara muito confiante, então eu acho que eu tô pronto pra jogar. Sei que eu ainda tenho muito a evoluir. Então também eu tô com o pé no chão. Eu sei que se eu não chegar lá no campeonato e não ser tudo que eu tô pensando que eu, tipo, posso fazer, não acontecer, tipo, chegar lá e perder, pra mim, na minha cabeça tá tudo bem. Eu acho que a vida é um processo. Eu penso lá na frente. Então eu tô bem tranquilo, eu tô mais focado na evolução do nosso time. Eu sei que pode chegar, a gente pode ganhar o campeonato e, mano, só tipo, ganhar confiança e ir pra cima. Mas eu também sei que, mano, a vida é um processo. E esse processo é um pouco lento. Então, todos os dias eu trabalho pensando em ganhar. E eu penso muito lá na frente também. O nosso foco, o nosso time, o meu foco também é o Champions. Então, tipo, vou fazer de tudo pra estar lá. Então, é isso. Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixa também aquele like, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo.